ciência e o papel que ela desempenha no nosso dia a dia. O impacto durante a pandemia e a participação de mulheres em pesquisas são alguns dos temas da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. O evento científico mais importante do país ocorre esta semana na Universidade de Brasília. E sobre o assunto, quem conversa com a gente é Evaldo Ferreira Vilela, presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Boa noite, presidente. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui na Voz do Brasil. Prazer é todo nosso. Bom, para começarmos essa nossa conversa, o senhor pode falar qual a importância desse evento para a ciência brasileira, que já está aí na sua edição número 74, né? 74. Essa semana nós estamos reunindo aqui aproximadamente 6.000 pessoas, né? Entre cientistas, estudantes, inclusive do segundo grau, né? Familiares. É um evento que traz a ciência para a sociedade. Essa preocupação da SBPC, é uma preocupação de todos nós cientistas, de nos encontrarmos com as pessoas, né? E poder falar sobre ciência, os benefícios da ciência e o que é a ciência em si, né? Que é um valor das sociedades contemporâneas. E qual é, presidente, a participação do CNPq nesse debate? Explica pra gente um pouco qual é a função do CNPq na ciência brasileira. Olha, na ciência brasileira nós temos um papel muito importante porque é uma agência federal que financia projetos de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. E agora, no evento da SBPC, a gente tem a oportunidade de mostrar isso. Mostrar, por exemplo, o trabalho que nós estamos fazendo para incentivar as meninas a fazerem pesquisas na área das engenharias, por exemplo, né? As mulheres também, criar oportunidades para que as mulheres possam participar mais da pesquisa científica desse país. E nós estamos lá com exposições. Nós temos uma exposição que vale a pena todo mundo lá ver. É quando não havia gelo na Antártica. Porque nós sabemos que lá já foi mar, né? E nós temos uma exposição que mostra, juntamente com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, como era a Antártica naqueles tempos que não havia gelo ainda. Então, é muito, muito interessante para todo mundo que tiver curiosidade sobre o passado do mundo, né? Presidente, o que representa a pesquisa na Antártica? Representa questões climáticas, estudar o clima, que tem uma influência muito grande sobre o continente. Os fósseis, né, como eu falei, lá já foi mar. Então, quem que habitava aquela região antes de ser gelo, né? E essas pesquisas também, a gente acredita que aquele continente gelado, ele é um repertório muito grande de minerais, importantíssimos para o desenvolvimento das atividades humanas. E o Brasil estar lá, ele faz pesquisa porque é uma obrigação do Tratado Antártico Mundial que foi feito. E o Brasil tem a presença lá e é obrigado a fazer pesquisa, senão ele não tem presença lá. E a presença do Brasil na Antártica dá a nós o poder do destino que vai ter a Antártica para o futuro. E como a Antártica é muito próxima da gente, é extremamente importante a nossa presença lá, desde 1981. E o CNPq apoia com projetos de pesquisa, com fomento, com dinheiro para fazer pesquisas lá, desde 91. Então, é por isso que a gente fala, a pesquisa tem que ser sempre de longo prazo, para que a gente possa realmente entender e trazer o conhecimento. Eu gostaria muito de falar que pesquisa, para as pessoas entenderem melhor, é geração de conhecimento. E conhecimento é extremamente importante para a evolução humana. Pois é, o senhor falou agora há pouco da participação feminina, da questão de estimular as mulheres a produzirem pesquisa científica, né? Esse é um dos temas, inclusive, dessa reunião da SBPC esse ano. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Como é que está essa participação feminina? Nós estamos incentivando desde o ensino médio, né? Para que as meninas também se interessem pela ciência, porque a gente acredita na ciência como um valor civilizatório. Então, a presença da mulher na pesquisa é absolutamente fundamental. E hoje existe uma predominância de homens, né? Mas a gente, por exemplo, recentemente, nós incluímos no currículo Lattes, que é muito conhecido, né, o fato da mulher ter filhos. E o período que ela teve dedicado aos filhos, para não contar como uma desvantagem quando ela concorre com o homem.
Então, são medidas que a gente tem tomado, como, por exemplo, o STEAM, que é essa nova maneira de ensinar ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, né? Nós patrocinamos chamadas públicas para entidades que querem atrair as meninas para poder estudar matemática, estudar engenharia, estudar no sentido de fazer investigação científica, né? Perfeito. Presidente, o senhor falou aí sobre a importância da ciência, o CNPq nesse papel de aproximar a ciência da sociedade, do patrocínio e do desenvolvimento de pesquisas pelo próprio CNPq. A importância da ciência já foi falada até por meio de histórias em quadrinhos, que contaram também com o apoio do CNPq, né? Como é que o suporte a iniciativas como essa ajuda no maior conhecimento da ciência? Ajuda porque é a diversidade, né? A ciência trabalha com a diversidade. A gente é muito a favor da inclusão de todas as pessoas e todas as possibilidades de entendimento. Então, o quadrinho ajuda a pessoa a entender o que é a pesquisa e o que é a ciência, né? E lembrando que os quadrinhos são muito importantes porque um elemento da ciência é a curiosidade. Quem se aproxima da ciência tem mais curiosidade, porque senão ele não vai conseguir entender a ciência. E os quadrinhos é uma maneira da gente aperfeiçoar, né? Agora também entrando com vídeos, porque vídeos hoje é extremamente importante para aguçar a curiosidade, porque a ciência é perguntar para a natureza como que ela funciona, como que o vírus da Covid entra na célula. Essa é uma pergunta e, portanto, a resposta é científica, porque tem método para poder fazer isso, né? Pois é, inclusive as vacinas contra a Covid, que o senhor mencionou agora, são um exemplo da ciência no cotidiano das pessoas, né? O senhor teria outros exemplos assim? Nossa, o alimento, né? Nós inventamos, com a ciência brasileira, nós inventamos a agricultura tropical, que não existia. O Brasil comprava alimentos de fora na década de 70, porque vinha da onde? Vinha do clima temperado. Não se produzia alimento em quantidade nos trópicos. Nós criamos, através da Embrapa, das universidades, uma coisa nova para o mundo, que foi a ciência nos trópicos. E isso, graças a isso, nós temos alimento hoje para o brasileiro, apesar que nós temos fome, isso é outro problema, mas nós temos alimentos para alimentar todos os brasileiros e mais 800 milhões de pessoas no mundo. Tem muita tecnologia científica no campo brasileiro, né? Muita tecnologia, mas olha, nós estamos produzindo trigo agora no Cerrado. Trigo era das regiões frias do mundo. Nós estamos produzindo trigo no Cerrado. Então, isso é ciência. Se não tiver ciência... Agora, importante que ciência tem método. Não é qualquer coisa. A gente tem que distinguir. Quando a pessoa fala assim, o vírus entra na célula. Ele entra na célula. Foi a ciência que falou como ele entra? Ou é palpite de alguém? Palpite não serve. É método científico. Por isso que a gente fala conhecimento científico. A gente tem que procurar o conhecimento científico. Ele engrandece as pessoas, né? Não é palpite. Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, Evaldo Ferreira Vilela. Presidente, como é que o CNPq apoia estudantes que estejam interessados em pesquisa, em ciência? Através de bolsas, né? E essas bolsas são bolsas dentro de projetos de pesquisa. Então, o estudante, a melhor coisa que ele faz é procurar um pesquisador, um professor pesquisador, que tem um projeto no laboratório ou no campo. E se se juntar a ele. Né? Porque aí ele vai ter a bolsa através do orientador, porque o CNPq não dá bolsa para pessoas diretamente, ele dá para o orientador, para a instituição. Então procure a sua instituição, mas com curiosidade, procure saber o que você quer saber. Pois é, e que recado então a gente pode dar antes da criança e do adolescente chegarem nesse ponto, mas até mesmo o adulto, a criança, que queira investir o tempo dele em ciência. O que a gente pode dizer para estimular esses jovens? Olha, que ele vai entender melhor o mundo, porque ele vai saber como que as coisas funcionam. Muita gente não sabe como o mundo funciona, porque não teve curiosidade e não se acercou da ciência. E ele, como eu disse há pouco, ele fica através de palpites, de crenças, né? Que todo mundo pode ter a sua, isso não tem a menor dúvida, né? Mas se ele quer
uma verdade que ilumina o caminho, é a ciência que dá. É tanto que a verdade da ciência, ela não é fundamentalista, ela não é uma verdade permanente, ela muda de tempo em tempo, de acordo com o avanço da investigação. Evaldo Ferreira Vilela, presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós do CNPq que agradecemos. E como a gente acabou